A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um texto do livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Jeremias escreve uma carta aos cativos da Babilônia, porque havia naquela época muitos falsos profetas que diriam que em breve ele sairia do cativeiro da onde Nabucodonosor havia levado ali para a Babilônia. Eles estavam ali inconsoláveis, naquela cidade, esperando as promessas dos falsos profetas, e essas promessas não vinham. A promessa não acontecia. E Deus, para confortar o coração deles, usou Jeremias. Porque Jeremias já havia profetizado que eles iam ficar 70 anos ali. Mas eles não deram ouvido ao profeta de Deus, mas deram ouvido apenas aos falsos profetas. Aí Jeremias escreve uma carta dessa forma, no capítulo 29. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Então essa carta foi endereçada aos sacerdotes, aos profetas, a todos, até Nabucodonosor ali, o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, filho de Gemaria, filho de Uquia. Os pais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casa, habitai, plantai jardim e comei de seus frutos. Isso quer dizer o quê? Vocês não vão sair daqui agora. Não fica nessa de com as mãos prostradas. Amado, Jesus não vai voltar amanhã. Tem pessoas vivendo como se Jesus fosse voltar amanhã, E aqui a palavra de Jeremias estava dizendo: vocês têm que hoje edificar a casa de vocês, plantar, comer do seu fruto, tomai mulheres, gerais filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, das vossas filhas, a marido, dai às vossas filhas marido, para que tenhas filhos e filhas, e multiplicai-vos e não diminuais. Olha a ordem de Deus: não diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, o povo estava ali cativo pela cidade, da Babilônia, onde Nabucodonosor havia levado. Eles estavam crentes que ia sair dali em breve. Deus usa o profeta Jeremias para dizer ao povo, para não ficar esperando que eles iam sair dali em breve, como os falsos profetas haviam ali dito. Hoje, amado, existem muitos falsos profetas que estão determinando que Jesus volta. Quantas pessoas aí, pregadores de internet, pregadores aí, vão profetizando, algumas seitas aí profetizando que Jesus vai voltar, determinando hora, dias, e isso não está acontecendo, o povo está entrando em desespero, Você vê que várias pessoas aí profetizaram que Jesus voltaria esse ano, ou que voltaria ano passado. Já determinaram várias datas e estão errando as datas, e mesmo assim não admitem os seus erros. São os falsos profetas. Então, aqui Jeremias escreveu essa carta ao povo, mas Deus mandou eu hoje ler essa carta aos vossos ouvidos, para que vocês venham edificar a vida de vocês. Olha só, amado: edificai as vossas casas e habitai-a, plantai jardim e comei do seu fruto. Quer dizer, viva a vida. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, para vossas filhas, tomai para vossas filhas marido, para que tenha filhos e filhas, multiplique, multiplicai-vos ali e não diminuais. Quer dizer, a vida segue. Amados, a pandemia está aí, mas não é o fim do mundo. Ainda tem muitas coisas para se cumprir. Mas ele disse: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar.
Eles estavam na Babilônia. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas, né, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Amados, vocês vão ficar dando ouvido a falsos profetas, que hoje o que mais tem é pessoas querendo adivinhar que Jesus está voltando e que Jesus vai voltar amanhã. Amados, a volta de Jesus é breve, ela vai vir logo, mas não será esse mês, essa semana, porque ainda tem fatos, promessas que serão fatos, terão coisas para acontecer, e nós temos que olhar hoje para os sinais que tudo isso antecederia a vinda do Filho do Homem. Guerra, fome, pandemias. Mas Jesus falou que isso aí é apenas o início. É os sinais que procederia a sua vinda. Amados, e as pessoas estão profetizando. Daqui 3 meses, no dia tal, fulano de tal escreveu uma carta lá, e enfim, deixou escrito, fulano já até morreu, e as pessoas ficam confiando que aquela carta tem poder de determinar hora e dia. Amado, viva a vida. Busca hoje, edifica a sua vida. Busca conhecer a justiça de Deus, para que você tenha hoje a condição de se livrar dos seus pecados. Porque a Bíblia fala que no céu não entrará pecador, somente os justos de Deus. Então aqui está dizendo, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, para vossas filhas, marido, para que tenhas filhos e filhas, multiplicai-vos, e ali não diminuais, mas orai pela paz da cidade. Então nós temos que orar pela nossa nação, nós temos que orar pelo nosso Brasil, para que o Brasil tenha paz, para que nós tenhamos paz, orar pela prosperidade da nação, para que também nós sejamos prósperos. Mas hoje as pessoas estão só criticando, perseguindo, atribulado, e fica, Senhor, volta, Maranata, vem, Senhor Jesus. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para encontrar com Ele? Porque, amados, para encontrar com Cristo, você primeiro tem que estar sem pecado. A Bíblia diz que Jesus voltará para buscar um povo que aguarda Ele sem pecado. Está lá em Hebreus 9, 28. Jesus voltará pela segunda vez buscar um povo, né, que aguarda Ele sem pecado. E como que você vai esperar no mundo que nós vivemos hoje um Cristo sem pecado? Esperando a volta do Senhor sem pecado. É somente pela fé e o conhecimento da verdade, amado. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque a Bíblia fala que Jesus já fez uma grande obra nesta terra. Ele já pagou pelo preço dos seus pecados, Ele tirou o teu pecado e pagou. Mas se você não crê e não tomar posse, então para você continua no pecado. Você continua sendo servo do pecado, escravo do pecado. Mas a Bíblia fala lá em Romanos que nós devemos ser diferentes. Eu quero que você leia comigo, para você não falar, pastor, está inventando, não. Está escrito na palavra de Deus. Romanos capítulo 6. Eu quero que você leia a palavra de Deus de uma forma muito clara. Olha, sabendo, 6:9, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, já ressuscitou dos mortos. A morte não terá mais domínio sobre ele, pois o quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto viver, viver para Deus. Aí eu salvo o texto agora. Versículo 11. Assim também vós consideráveis como os mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Vou ler de novo. Assim também vós consideráveis como os mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas consciências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Aí ele fala, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então eu posso pecar, pastor? Não, claro que não. O que está dizendo? Versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele, de modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentais por servo para lhe obedecer? Sois servo daqueles a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então você tem que viver hoje na obediência do Senhor. Você tem que viver hoje a sua vida sabendo que Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo, mas não fique desesperado. Há mais de 15 anos atrás, quando eu me converti, há 18 anos atrás, eu conheci um rapaz que ele queria parar de trabalhar porque o pastor pregava sobre a volta de Jesus e ele achava que Jesus ia voltar no outro dia. Ele foi pedir conta no trabalho e queria ficar nos montes orando e deixar a mulher com o filho. Como é que fica isso? Então você vê como é que as pessoas estão vivendo como nécios, sem entendimento. Eles não conseguem examinar nas Escrituras os sinais. Tudo isso que está acontecendo, isso já está escrito. É fome, peste, injustiça. Isso que está vivendo a nação. Mas nós temos que orar pela nação, para que na paz da nação nós tenhamos paz. Então deixa essa breve mensagem para abençoar a sua vida.